Daniel, capítulo 7. Daniel sonha com 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel protege ao rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre, pequeno, que apareceu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. O ancião idoso e o filho do homem. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e o ancião, pleno de dias, se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e os seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O significado dos sonhos de Daniel. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais e o mais horripilante deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos e uma boca que proclamava muitas palavras, e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava,
vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião maior, Atiquiomim, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra Ilanhã, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. O reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci e o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. Daniel, capítulo 8. A visão do carneiro e do bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidade de Shushan, Suzã, em hebraico, situada na província de Elam. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe desceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Tizebe, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra alguma das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército. Quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo o que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que ouvi um kadosh, ser angelical, que indagava outro santo,
Até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então, ouvi a resposta. Todos esses eventos passarão em 2.300 tardes e manhãs, e então o Kodesh, santuário, será reconsagrado. Gabriel revela a visão a Daniel. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. E ouvi a voz de um ser humano que vinha na direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revela a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: Entende, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E em seguida me disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos e de todas as formas. Com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, desmaiei de exaustão e adoeci por vários dias. Depois me recuperei e voltei a tratar dos negócios do rei. Fiquei perplexo acerca da visão, porquanto aquele enigma estava além da compreensão humana. Daniel, capítulo 9. Daniel intercede por seu povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero em hebraico, Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados, e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo.
Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Yahvé Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá, a lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra os nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça. Porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na Torá, lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio, e ainda assim não temos buscado o favor de Yahvé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua emet, verdade. Por isso, Yahvé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo o que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido à sua voz. Ó Adonai Elohim, nosso Deus Todo-Poderoso, que tirastes o teu povo da terra do Egito com braço forte e mediante teus atos magníficos, fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombarias para todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu Mikedash, templo, destruído e abandonado por Maham, amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observe a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou, dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora, presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuá, semanas, e 62 semanas.
Então, a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador.